Olá, muito boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à primeira conferência virtual do nosso grupo Jaime Câmara. É com muito prazer que a gente tem a presença de todos vocês aqui conosco, para que a gente possa discutir um pouco mais, como diz aqui, a nossa economia goiana, perspectivas de futuro pós-pandemia. Um momento muito importante. Em nome do Grupo Jaime Câmara também, uma boa tarde a todos, em especial aos nossos convidados dessa tarde, onde começaremos agora o nosso webinar a discutir esse futuro. Estão aqui conosco a secretária de Economia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Conosco também o presidente da Federação do Comércio de Goiás, a FEComércio, o senhor Marcelo Baiocchi. Boa tarde, presidente. Boa tarde. E conosco o diretor do Instituto Cantar Ibope, com as suas pesquisas, que irão nos apresentar aqui também caminhos e perspectivas, Arthur Bernardo Neto. Muito boa tarde, diretor. Boa tarde a todos. Pois é, a partir de agora teremos aqui as nossas discussões, teremos perguntas colocadas para os nossos convidados a partir de discussões feitas por jornalistas do Grupo Jaime Câmara. E você também pode mandando sua pergunta pelo nosso chat e a gente vai, mais ao final da nossa conversa, colocarmos aqui algumas dessas colocações. E para dar boas-vindas a todos, conosco também nessa palestra, aqui nessa discussão, o CEO do Grupo Jaime Câmara, Breno Machado. Breno, muito boa tarde, muito bem-vindo. E as suas palavras iniciais para esse nosso primeiro webinar do Grupo Jaime Câmara. Obrigado, Anderson. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença, por terem aceito o nosso convite, a Cristiane, o Marcelo, o Arthur. Acho que a nossa escolha aí dos painelistas foi muito feliz, pois eles conhecem em profundidade tanto a realidade econômica, a perspectiva dos empresários, as tendências do mercado consumidor, e certamente vão contribuir aí para nós enxergarmos com mais objetividade os desafios relacionados ao tema que nos propomos. Também agradeço aí a presença e dou as boas-vindas a todos os participantes desse debate. A audiência de todos vocês nesse evento nos honra bastante, e que é um evento um assunto de fundamental importância aí para todos os goianos. Nós estamos em um período em que os cuidados com a saúde, a preservação da vida são prioridades indiscutíveis, mas acreditamos que também não podemos, de forma alguma, deixar que isso seja um pretexto para descuidarmos da nossa economia, que é fundamental em nossas vidas também. Goiás tem uma abundância de recursos naturais, uma localização privilegiada que nos proporcionam aí grandes potenciais na agricultura, mineração, logística, além de ter uma sólida base industrial, com destaque aí para o setor de alimentos e automotivo, um setor de serviços pujante, aliás, o serviço que compõe a maior parte do nosso PIB, em especial o comércio, e até talvez esse setor, né, de serviços e o comércio em particular, por dependerem mais do fluxo de pessoas, sejam serviços que vão ter mais desafios à frente aí nessa retomada aí pós-pandemia. A escolha dos nossos painelistas, obviamente, evidencia aí que o foco da nossa discussão hoje são os aspectos econômicos e mercadológicos, mas gostaria também de ressaltar que nós do Grupo Jaime Câmara continuamos em nossos veículos a dar a cobertura, a ênfase indispensáveis às questões e desafios sanitários e medicinais aí relacionados à pandemia. E acho que, acima de tudo, sem avaliarmos e planejarmos o caminho adiante, como estávamos discutindo aqui os painelistas há pouco, acho que a gente corre o risco de permanecer por muito mais tempo do que o necessário nessa encruzilhada meio esburacada em que a gente se encontra. Então, esse olhar adiante, né, com serenidade, persistência, a palavra que nós adoramos é resiliência. Exato. É fundamental para a gente vencer essa batalha e seguir adiante. Então, sem mais delongas, gostaria de enfatizar que é uma honra para nós do Grupo Jaime Câmara
que há mais de 80 anos aí participamos e acompanhamos da economia goiana, sermos os anfitriões aí dessa discussão. Então, um bom evento a todos, mais uma vez, obrigado aos panelistas, e Anderson, está contigo. Certo, Breno, muito obrigado a todos. Então, vamos começar, e eu já começo com uma pergunta em comum para todos os nossos 3 convidados aqui. A gente fala sempre uma palavra que a gente tem ouvido muito, chamada o novo normal. Quais as perspectivas? O que cada um acredita que será o novo normal daqui para frente? Pergunta para os 3, e eu começo então com a secretária de Economia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt. Secretária, o novo normal. Bom, muito obrigada aí pelo convite, Anderson e todos da Jaime Câmara. É um grande prazer estar aqui, é uma honra estar com vocês, né, aqui e com esse público tão qualificado que vocês têm. Bom, primeiramente, eu queria enfatizar aqui que essa crise que nós estamos passando, ela não derivou de um problema econômico, como foram as crises de 2008, 2001 e por aí vai, né? Ela foi uma crise derivada de um problema de saúde pública. Portanto, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar as vidas na frente. Infelizmente, o que a gente chama de lockdown ou isolamento cria um problema, de fato, não só na demanda, mas na oferta também de bens e produtos. Portanto, a economia, de fato, dá como se você engatasse, se estivesse na quinta e, de repente, você vai lá e engata uma ré, né? E aí, realmente, a economia dá um baque. Não é só no Brasil que ela está dando um baque, ela está dando um baque em todo o mundo, né? Então, os desafios são muito grandes. Esse novo normal que você coloca, ele vai ter mudanças culturais, eu acho que grandes. Só para a gente lembrar que a gente, desde 2010, está passando por uma transformação no mercado de trabalho gigantesca, aí com o que a gente chama da 4ª Revolução Industrial, onde já tínhamos ali uma perspectiva de perdas de trabalho ou modificações no mercado de trabalho gigantescas e que agora elas aceleram, né? Então, o que a gente nota também, ao mesmo tempo, com essa aceleração desse novo mundo, desse mundo em que você é mais tecnológico, em que as relações agora vão ser dadas de uma outra maneira, a gente também vê algum aumento de produtividade no setor público, que é uma coisa bem interessante. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente deixa de perder tanto tempo em reuniões em ter que se deslocar de um lugar para o outro, e agora a gente está nos nossos lugares, a gente faz reuniões muito mais focadas, com curto espaço de tempo, e sempre tentando endereçar o problema de maneira rápida para logo já voltar a trabalhar. Isso aí é um ponto extremamente positivo. Mas só para terminar essa minha pequena introdução, e aí eu dou a palavra aos demais colegas, nesses desafios, Anderson, eu acho que a gente, e olhando agora do prisma da economia e também da rede de proteção social, eu acho que a União, de alguma maneira, ela tentou endereçar, conjuntamente até com os governos, né, estaduais e municipais ao longo do Brasil, 3 pontos fundamentais, né? Você tem que formar uma rede de proteção social grande. Eu acho que, nesse ponto, o governo federal foi muito feliz. Eu acho que a gente tem aí o cadastro único. Vale a pena enfatizar que Goiás, o governador Caiado, logo no início, junto com o Gabinete de Políticas Sociais, a gente já se adiantou ao cadastro único aqui em Goiás. Então, nesse ponto, a gente acabou até se beneficiando desse cadastro único da gente aqui em Goiás, né? Então, a gente pôde acelerar o processo na questão da rede da proteção social. O Brasil, como um todo, a União, tentou endereçar a questão das grandes empresas e, nesse sentido, eu acho que ela também foi feliz no sentido de que o Banco Central tomou medidas de compulsório, algumas outras medidas foram tomadas de tal ordem, de que as empresas, apesar de terem tomado um capital um pouquinho mais caro, elas conseguiram tomar um capital para manter os seus fluxos de caixa aí, vivos, e as empresas vivas. Porque eu acho que, nesse momento, o que a gente tem que pensar não é exatamente em ter lucro, mas sim em sobreviver. Eu acho que talvez o único grupo de empresas que continua sendo um foco de problema, porque o dinheiro ficou empossado nos bancos, foi com relação às PYMEs, ou seja, as pequenas e médias empresas. Aqui em Goiás, nós tentamos endereçar de algumas outras maneiras, que eu posso falar depois, tá? Mas esse aí eu acho que é o grande gargalo e que o governo federal
continua tentando ajudar essas empresas. Ontem mesmo soltou mais uma medida com um novo empréstimo lá do BNDES. Tá? Com relação à parte desse novo normal, com relação ao que tem sido tomado, as medidas que têm sido tomadas, como você não está tendo exatamente um alinhamento entre os endereçamentos, né, ou as visões da União, dos estados e dos municípios, o decreto do governador Ronaldo Caiado, de alguma maneira, com a nota técnica número 5, que foi colocada aí pelo grupo de acompanhamento do Covid, que está sendo feito pelo FG, ela apontou que esse decreto e esse isolamento aqui em Goiás, ele, apesar de ele ter diminuído um pouco aquele isolamento, ele contribuiu para a redução da velocidade da transmissão do Covid, para o achatamento da curva e mais. A gente salvou aí 3.200 vidas. Então, isso é muito importante de ser colocado, porque, obviamente, que nunca se consegue agradar gregos e troianos. A gente sempre, de alguma maneira, agrada uns e não agrada outros nas medidas que tomamos de política pública. Mas esse decreto, eu acho que ele veio na direção correta e agora saiu uma avaliação da UFG, que é algo independente do governo, ou seja, não estamos atrelados a eles, e eles mostraram e apontaram nos estudos e que a gente hoje, a gente tem 180 óbitos e nós evitamos 3.200 óbitos. Eu acho que isso aí é um ponto muito importante a ser colocado aqui. Fico por aqui e depois aguardo novas perguntas. Vamos lá, então. O novo normal que passa por um trabalho fundamental do Estado, junto com todo mundo, segundo a secretária, presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, o nosso novo normal no setor, por onde vai passar. Obrigado, Emerson. Bom, o novo normal, nós avaliamos que é a situação, que é a nova realidade que nós temos que aprender a conviver. Uma delas estamos aqui. A tecnologia virtual chegou muito mais rápido para nós. E hoje, como a própria secretária falou, economizamos muito tempo e até recursos, né? Porque estamos conseguindo reunir constantemente com maior habilidade. Mas, em contrapartida, eu diria que nós estamos trabalhando mais, que eu tenho que participar de reunião até 9 horas da noite. Então, somos mais produtivos. Estamos sendo mais produtivos e mais solicitados. Antes a gente tinha a desculpa da agenda para não ser tão disponibilizado esse dado. Mas, sobre o aspecto econômico da área do comércio, o novo normal que nós temos é que a pandemia está aí. Como bem colocou a secretária, a situação é econômica, saúde pública. E nós temos que aprender a viver com ela. Quando não tiver uma vacina, a convivência com a pandemia será diária, ou com a doença. E não adianta, né? Foi necessário o primeiro isolamento no início, que muito bem colocou a secretária, que teve um resultado muito positivo, mas nós temos que entender que agora o isolamento é apenas um item de toda uma estratégia que tem que ser estabelecida. Hoje, o distanciamento é mais importante que o isolamento. Nós não podemos confinar o comércio de abrir, impedir que esse comércio volte a funcionar em função do vírus que aí está, porque isso está matando muito mais pessoas pela falta de emprego. Eu peguei alguns dados muito rápidos de expectativa de desemprego só em Goiânia. O CESEG fala em 50 mil desempregados no estado. A pessoal da 44 fala em 20 mil e 12 mil desempregados em bares e restaurantes. E aqui, se eu for citando, a gente fica assustado, né? Só o CAGED, dos últimos 2 meses, saiu de março para quase 3 mil desempregados, para abril, quase 10 mil desempregados. Nós temos uma preocupação, com certeza, em relação a como essas pessoas vão se comportar daqui para frente, sem renda, sem emprego e com empresas fechadas. O comércio hoje já tem 10% das suas atividades fechadas, já desistiu de funcionar, já devolveu a chave do imóvel. Então, a defesa que a gente faz do novo normal é estabelecermos padrões de segurança para que voltemos ao novo normal e os estabelecimentos comerciais, serviços, turismo, possam novamente voltar a funcionar. A secretária colocou muito bem, veio a linha de crédito, as indústrias ou algumas empresas estão funcionando, não é hora de lucro, mas é hora de sobrevivência. O problema é que nós estamos há 90 dias sem sobrevivência.
o caixa das empresas, segundo dados estatísticos, daria do comércio para 27 a 28 dias. Estamos a quase 90. Nós estamos realmente vivendo um momento que o novo normal é o que nós temos que buscar. É conviver com o vírus enquanto a vacina não está aí, nos mantendo no distanciamento para termos segurança. Então, eu queria colocar um pouco dessa pimenta nessa conversa para defender que é hora de pensarmos no novo normal e sabermos estabelecer como funcionaremos com total segurança e defender o funcionamento dessas empresas, é defender emprego, é defender vidas também. Tá certo, presidente da FEComércio, um novo normal, resumindo aí, onde a gente teria, sim, mantendo o nosso combate contra o vírus, mas mantendo a economia funcionando. Então, agora a pergunta é colocada para o diretor do Cantar Ibope, Arthur Bernardo Neto, que está aqui conosco. Esse novo normal, o que as pesquisas nos apontam, diretor? Anderson, antes ainda rapidamente agradecer o convite do Grupo Jaime Câmara, em nome da Cantar Ibope Mídia, estar aqui com os debatedores, um prazer imenso. Não vou me atrever a enveredar no campo da economia, que a secretária já não esgotou o assunto, mas já projeta, já coloca em perspectiva a questão desses fundamentos econômicos, né? E Marcelo vem acrescentar da ótica de alguns setores de atividade econômica, sobretudo do comércio. Então, tem essa passagem efetivamente importante para a ida, eu não diria exatamente ao novo normal, mas dos dias que se seguirão. Isso eu tenho muito claro. E começo a imaginar, inclusive, questões que o próprio Marcelo também citou, que é a chegada da vacina, que pode nos remeter, né, a um passado recente, de uma normalidade, correto? E o fato de que, porque a ótica de quem estuda comportamento, que é o nosso caso, né, de ficar na observação do comportamento de consumo, do comportamento humano, passa por a essência das atividades. As atividades, essencialmente, seguem como sempre foram. O exemplo disso é este evento aqui. Estamos num painel, num fórum de debate, só a maneira pela qual é que está se distinguindo, né? Da mesma forma, a aula online, a consulta com um médico especialista, né? E qualquer especialidade, está se dando também virtualmente. Então, veja que, essencialmente, a atividade humana permanece a mesma. É que a questão tecnológica que está nos permitindo dar seguimento a essas atividades, então, é a maneira pela qual, num primeiro momento. Acho que de muito novo, nesse instante, ainda não surgiu nada. Tá certo, então. Vamos agora a perguntas que foram feitas ali pelos jornalistas do Grupo Jaime Câmara, jornal, rádio, TV, internet. E eu começo, então, perguntando para a secretária. Secretária, nós não sabemos ainda a extensão, a duração dessa pandemia, né? Meses, dias, a gente não sabe. E em quais condições a economia poderá tentar voltar à normalidade e como o Estado pretende ajudar os setores produtivos, comércio e serviços nesses próximos meses? Secretário, o microfone ficou fechado. Vou pedir para a senhora abra o microfone. Normal. Isso acontece. Peraí. Agora, okay, né? Tá. Bom, primeiramente, é bom sempre esclarecer que a gente está num mar de incertezas, né? Então, falar com propriedade, olha, vai acontecer isso, a gente vai fazer aquilo, não seria apropriado de ninguém fazer isso. Seria, inclusive, uma irresponsabilidade, porque, como você colocou, qual é a extensão dessa crise? A gente não sabe, né? A gente está tateando. Mas uma coisa me chama a atenção. No Financial Times, aparece sempre ali os gráficos de curvas epidemiológicas no mundo todo. O Brasil está ali dentro, né? E, segundo os epidemiologistas, eu sou economista, não sou médica e não sou dessa área de pesquisa, mas o que eles dizem é o seguinte, que o ideal seria a gente retomar a economia quando a gente já tivesse com essa curva aí já de fato decaindo, tá? E porque se a gente não fizer isso, se a gente não fizer esse distanciamento, e eu entendo que o Boioc diz, e essa ansiedade, né,
todo o setor produtivo e de quem ficou desempregado. Eu entendo tudo isso. Tá? E é por isso que o Estado precisa estar presente, precisa estar ajudando tanto os necessitados, os desempregados, economia formal e informal, quanto os empresários. É por isso que a gente tem que fazer um gasto monumental agora. Ele é necessário, mesmo para aquelas pessoas que entendem que ajuste fiscal é algo relevante. Todo mundo, não tem um economista que não seja a favor de você fazer um gasto fiscal exacerbado no ano de 2020, porque esse é um ano que a gente precisa. Mas voltando à questão da curva epidemiológica, o que a gente pode observar nesse gráfico lá do Financial Times é o seguinte: os países asiáticos já estão na parte plana, ou seja, eles já acabaram, já passaram pela crise e muitos deles já voltaram a funcionar a economia, com todos os protocolos que estão sendo feitos, porque a vacina ainda não foi, a gente ainda não encontrou a vacina, mas você já está lá no achatamento mesmo. A curva já subiu, a curva já desceu e ela já está lá no seu plano. Quando você olha os países da Europa, que são os países, inclusive, que colocam muito dinheiro aqui, entra dinheiro pela conta de capitais, pelos europeus, quando você vai ver os europeus, eles estão declinando. Né? Quando você vê, então, estão declinando, aí você vê já a Itália já saindo com protocolos dessa crise, desse isolamento, você vê alguns países saindo desse isolamento com determinados protocolos. O Brasil está numa curva ascendente. Então, o Brasil ainda continua crescendo de forma exponencial. O que isso acarreta? Segundo os epidemiologistas, né, todos esses estudiosos, e aí eu acho que isso é meio que unânime entre eles, eles dizem o seguinte: olha, nós poderíamos ter uma saída em V, né? Ou seja, você vai para o buraco e sai e volta a economia a funcionar. Quando você sai do isolamento e já começa a funcionar sem que essa curva tenha sido achatada o suficiente, o que acontece? Você vai acontecer como o Rio Verde, você abre e volta. Né? Você abriu, deixou, deu problema, começaram os óbitos, você não tem hospital suficiente para todo mundo, você não tem leitos de UTI para todo mundo, então fecha tudo de novo. Esse vai e volta, o que aconteceu? O Banco Mundial, ele tinha feito uma projeção para o Brasil, tá? De crescimento. Antes, lá em janeiro, ele tinha feito uma projeção de 4% mais ou menos, tá? Ao redor de 4%. Desculpa, isso foi para os países emergentes. Para o Brasil foi ao redor de 2%. Tá? E aí, ele, logo um mês atrás, 2 meses atrás, enquanto que ele tinha como premissa de que a gente faria um lockdown suficiente na nossa economia para que a gente já em abril já estivesse saindo desse lockdown. Então, a gente teria uma recessão, mas seria uma recessão de ao redor de 5,3%. Tá? Entre 5,3% a 5,5% era que o Economist Intelligence Unit falou, Banco Mundial, FMI, todos os órgãos multilaterais estavam indicando para essa direção do menos 5,5%, mais ou menos. Tá? O que aconteceu? Anteontem já saiu uma nova projeção do Banco Mundial, indicando que, como nós não fizemos aquele trabalho que deveria ter sido feito, eles agora estão prevendo uma recessão bem mais forte de 8%. E esse número 8%, ele não vem sozinho de órgãos multilaterais. Ele também está sendo projetado por importantes firmas de consultorias nacionais. Então, um dos maiores economistas que eu acho, que é o Antônio Celso Pastore, ele tem aí uma projeção de 8%. Armínio Fraga também está nessa direção, e aí posso citar vários outros economistas, várias outras firmas de consultoria que estão nessa direção dos 8%. E aí a coisa fica mais complicada, porque a projeção agora é o seguinte: como não fizemos esse isolamento como deveríamos ter feito, então vai ter uma recessão mais profunda e mais longa. E isso é ruim para todo mundo. Tá? Então, por exemplo, a questão da situação fiscal, que é uma situação que é muito preocupante. Antes da gente começar essa crise do coronavírus, o Brasil já estava com uma situação fiscal extremamente delicada.
Goiás, idem, nem preciso comentar aqui no grupo, de que quando a gente chegou aqui em janeiro de 2019, haviam 2 folhas praticamente sem terem sido pagas. A gente estava numa desordem financeira monumental, em que ano passado a gente conseguiu fazer diversas, depois eu posso colocar aqui uma a uma e discutir com os senhores aqui isso, mas diversas reformas estruturais relevantes para que a gente pudesse ter alguns louros agora. Então, nos 3 primeiros meses, por exemplo, começamos com grandes louros. A gente já estava acumulando aí uma arrecadação de 442 milhões a mais do que o mesmo período no ano anterior, um crescimento de 8%. Né? E aí veio, então, toda a questão do coronavírus que jogou lá para baixo essa questão. Mas voltando aqui um ponto da parte fiscal é o seguinte: quanto mais prolongada for a nossa recessão, mais a União vai ter que intervir para botar dinheiro. É o que a gente está vendo agora com o auxílio emergencial, que, na verdade, era um auxílio que já deveria estar sendo colocado até o final do ano, assim como ajuda para os estados e municípios, que essa crise vai ser uma crise que vai ser alongada até dezembro, pelo menos, tá? Mas ela está sendo feita aos poucos, a ajuda está sendo feita aos poucos. Tudo bem, mas há que se colocar em mente a União, que é ela que emite dívida e emite dinheiro. Então, há que se fazer, de fato, um aumento robusto aí nessa intervenção na economia, colocando dinheiro, dando dinheiro tanto para as empresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas, para os informais, para os formais, para os estados e para os municípios. Isso é um dinheiro que todo mundo está gastando, o mundo inteiro, tá? E o Brasil não pode ser diferente. O meu receio, aí a gente fala da saída da crise, né? O meu receio maior nesse momento é como é que a gente vai lidar com todos esses auxílios. Porque se a nossa crise se estender mais, se for uma recessão maior e mais profunda, a gente vai precisar da União gastando mais ainda. Nos Estados Unidos, Anderson, só para deixar a coisa um parâmetro bom, eles estão gastando muito. Eles estão gastando, mas muito. Tá? Então, nesse ano, por exemplo, eles vão eles vão aumentar o déficit fiscal dele de 5% e vão lá para a casa dos 10%. Tá? Então, eles vão aumentar a dívida bruta deles também, de uma maneira grande. Mas, pelo órgão oficial deles, esse gasto é apenas em 2020. 2021 volta à normalidade. Eles tiveram agora um problema grande, vão botar dinheiro na economia em 2020 de maneira contundente, mas 2021 acabou. No nosso caso, a gente ainda está colocando as medidas para 2020. O meu medo é que esses gastos temporários se tornem permanentes. Se eles tornarem permanentes, eles não tiverem, e não estou falando que não seja algo meritório, tá? Eu só digo o seguinte: qualquer gasto permanente tem que ter uma fonte de recursos clara. E hoje em dia, a gente tem uma tributação que vai além de 36% do PIB. Será que o brasileiro aguenta maior carga tributária? Você aguenta mais comprar a sua televisão sabendo que metade do preço da televisão é carga tributária? Você consegue comprar um carro em que se você pegar o mesmo carro em algum outro lugar, outro país, você vê que ele é praticamente a metade do preço, 1/3 do valor, porque aqui a gente tem uma carga tributária exagerada. Então, a gente tem uma carga tributária muito alta porque nós temos um governo muito grande. Então, o que me preocupa nisso tudo é que se depois desses 2020, né? Depois disso, a nossa extensão, que você perguntou, cadê a extensão? Qual vai ser a extensão? Se a extensão for muito grande, a gente sim pode ter um problema lá na frente, e aí vai afetar contundentemente o crescimento, o emprego e tudo, e não é só de Goiás, é do Brasil todo. Certo, secretária, a gente agradece e a gente tem muitas perguntas aqui para serem colocadas e diante disso, inclusive, eu já passo a pergunta também para o presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, como que o comércio pretende orientar o segmento, treinamento, condições para que o comércio possa ser menos impactado pela pandemia e ter condições de sair dela quando isso tudo começar a chegar para o final? Anderson, o impacto vai depender do prazo que a gente ainda continuar fechado, né, em Goiânia principalmente.
Nós já temos 10% do comércio no volta e nós estamos aí com a expectativa mais 30 dias, mais 20% vai terminar de fechar suas portas também, não volta. Então, a nossa preocupação, Anderson, é com a situação econômica desse comércio. Não adianta você chamar um empresário para treinar, para motivar, para fazer e-commerce, se esse empresário não tem dinheiro para pagar seu funcionário, não tem dinheiro para pagar os tributos. Me preocupa muito quando a secretária coloca a situação do PIB, a situação econômica, o governo federal emitir papéis, emitir dinheiro, o governo federal emitir dinheiro significa uma inflação com recessão. Nós vamos entrar nas piores situações que o país pode entrar, até porque o PIB de 9% historicamente é um dos piores dos últimos 100 anos, né? Um PIB negativo de 9%. Então, nós precisamos pensar realmente como que nós podemos voltar o mais rápido possível com a economia funcionando. Porque, com certeza, eu volto a repetir, muito mais pessoas morrerão da economia do que da pandemia. Muito mais pessoas terão fome e desemprego e não encontrarão onde trabalhar. Então, o que nós precisamos, neste momento, repensar é como que o comércio continua funcionando sem lucro. Eu não defendo, nesse momento, ter grandes ganhos. Eu defendo a gente ter sustentabilidade para continuar trabalhando. As micro e pequenas empresas, infelizmente, não têm linha de crédito. As grandes empresas, médias e grandes, já têm um acesso melhor ao sistema financeiro. Eles não têm como dar em garantias, e esses 90 dias, a grande maioria hoje já não tem certidões que o sistema financeiro exige para poder contratar. Então, realmente, a gente fica cada vez em maior dificuldade de retorno. O comércio, o serviço e turismo está entrando numa situação, numa espiral, né, que eles costumam falar da pandemia, mas uma espiral para o fundo do poço, que dificilmente isso vai conseguir levantar. Nós, da Federação do Comércio, defendemos que não há condições de uma retomada do país se nós não pensarmos em toda a economia retomar. Porque a hora que cair, essas empresas deixarem de faturar, deixar de pagar seus tributos porque não existirão, vai impactar em toda a sociedade. Porque o Estado, ao deixar de arrecadar, o percentual que vai para a educação, o percentual que vai para a saúde será menor. Então, como que ela vai manter como o Estado manterá a estrutura que tem hoje? Né? Como que o município, o Estado que eu falo não é o Estado de Goiás, o Estado como um todo, o poder público, cair na arrecadação, as contas têm seus percentuais lá garantidos, que tem que usar, nós vamos ficar com todo o sistema comprometido e com muito mais pessoas precisando de serviços da saúde, serviços da educação, com a segurança pública. Nós precisamos, nesse momento, urgentemente pensar em critérios de volta, de reabertura e deixar com que o comércio produza o serviço, o turismo, e que traga de novo recursos para dentro de todos, das famílias e recursos também para dentro do Estado. Eu me preocupo com toda a situação que nós estamos caminhando. De certa forma, uma situação que não terá volta fácil. Será uma situação que você não forma um empresário com pouco espaço de tempo para poder voltar a produzir. O vírus veio para ficar. Nós precisamos, enquanto não tiver vacina, pensar em como trabalharemos, como será esse novo normal. Nós aprendemos a trabalhar virtualmente, mas como trabalhará o comércio, o serviço, o turismo com o novo vírus? Essa é a questão que eu sempre gosto de colocar e acho que poderia enriquecer mais o debate. Tá certo, presidente. Inclusive, a gente enriquece também com pesquisas. E eu queria acionar agora, chamar aqui para a nossa conversa, o diretor do Cantaribop, né, do Instituto de Pesquisa. E queria colocar alguns números aqui, Arthur. O Cantaribop tinha falado que, na pesquisa, que 58% dos brasileiros se mostravam preocupados com o futuro, é claro. Mas revelou também que no pós-pandemia, 52% querem encontrar os amigos, 49% quer rever a família, 45% quer passear, nem que seja a pé, 36% quer ir em bar, restaurante, 36% quer voltar a praticar esporte como era. Essas pesquisas, esses números, eles podem orientar essa pós-pandemia, podem orientar o mercado publicitário de que forma? Sem dúvida, Anderson. O que ocorre é o seguinte: algumas oportunidades que poderiam parecer óbvias quando você fala que o consumidor manifesta sua intenção
de voltar a frequentar o restaurante, de voltar a frequentar o bar, pode nos remeter imediatamente a categorias de bebidas, de alimentos, mas, na verdade, e até na linha de raciocínio do Marcelo, que prega o distanciamento, alguns protocolos dentro desse espaço físico serão também oportunidades de comunicação publicitária, porque haverá espaço para os produtos de higiene, de limpeza. Então, aí é uma das oportunidades claras que o raciocínio mecânico nos levaria a imaginar bebida ou alimento, quando, na verdade, haverá outras tantas. Na questão de poder frequentar a casa de amigos, ter o relacionamento familiar restabelecido, claramente as oportunidades também deste encontro. E aí, os mais diversos anunciantes têm a oportunidade na linha de comunicar, né, que é a mensagem clara de promover, de dar as condições para essa situação, porque são vontades, desejos, impulsos que estão represados. Na hora que você retoma, com todo cuidado, é claro, esse tipo de atividade, estar presente nesse momento, anunciando, comunicando o que há de funcional no seu produto. Porque hoje a gente entende, Anderson, que não há mais espaço para a linha de comunicação no campo emocional. Isso aconteceu num primeiro momento, lá em março. Dizer hoje que o anunciante usar o mote que estamos juntos vivendo isso com vocês, já não vai pegar tão bem, né, para usar uma expressão popular, quanto a questão de posso lhe ajudar. Meu produto é funcional. Você precisa de higiene pessoal, né? Você precisa de produtos bons para momentos bons. Então, as oportunidades, nesse sentido, são inúmeras. É a questão de abrir um pouco o leque, né? Alguém já disse que se tiver uma visão focada, perde a periférica. Acho que é um pouco disso agora, né? Que são questões que envolvem outras categorias, coisas inimagináveis. A secretária falou logo no começo da questão da imprevisibilidade, que é o que veio nessa crise. Então, imprevisível também deverão ser nossas ações, nossas iniciativas e nosso criativo. Tá certo, secretária. A gente se percebeu aí, né, que o poder público tem um papel muito importante. O Arthur colocou ali que o governo precisa se posicionar. O Marcelo Baiol, presidente da FEComércio, também. E eu queria colocar, então, uma pergunta para a senhora aqui, que foi feita pelo publicitário e empresário Luiz Cláudio Araújo. Ele disse o seguinte: na opinião dele, que o governo agiu corretamente no início da pandemia, né, o governo Ronaldo Caiado teve um determinante nessa questão do isolamento social com relação aos números. Hoje temos um número de contaminação índice baixo, né? Ele quer saber o seguinte, que ainda não existe um plano de reabertura e normas econômicas claras. Não estaria na hora do governo fazer essa proposta econômica de uma maneira mais clara para o empresariado? Isso aí, obviamente, está sendo estudado pelo governo, né? É assim, ninguém não está pensando nisso e está deixando a coisa correr. As coisas estão sendo pensadas, mas, mais uma vez, a gente tem que lembrar o seguinte: quando nós temos uma situação em que você já teve, de alguma maneira, uma experiência prévia, você pode tomar lições dessas experiências prévias e poder adotar medidas de uma maneira um pouco mais segura. O que acontece nessa situação anormal e atípica é que ela, de fato, ela está sendo a primeira experiência que eu acho que todos os chefes de poderes, que inclusive o presidente do Brasil, está vivenciando, né, na sua história, porque as outras pandemias ocorreram em épocas muito lá atrás, né? Então, essa é uma situação inusitada. Então, a gente, de fato, tem que sentar e pensar de uma maneira muito responsável, porque quem está sentado na cadeira de um governador, de um prefeito ou de um presidente da República, tem aí uma responsabilidade muito grande com as vidas que estão aí. Eu entendo toda a ansiedade do comércio, entendo toda a ansiedade de uma pessoa que, por exemplo, estava desempregada, como é que vai agora buscar emprego nessa situação que a gente está vivenciando? De fato, Baiocchi, taxa de desemprego, ela deve esse ano bater lá a casa dos 20%, uma loucura.
tá? Vai ser uma situação muito, muito grave. E é por isso que eu enfatizo que a União ela precisa ajudar de maneira contundente, e ela está fazendo isso. O gasto primário da União, o déficit primário, que ia ficar na casa, sei lá, de uns 2%, 3%, ele está na casa de 10%, que é o que está sendo previsto para ser gasto aí esse ano. Com uma dívida pública que pode alcançar, só por uma queda de PIB aí de 8%, e mais todos esse dinheiro que está sendo gasto, acima de 100%. 100% bate esse ano. Até 2030, pode ser que ela continue a trajetória de crescimento se a gente voltar em 2021 de novo a uma trajetória normal. A gente deve aumentar a dívida pública até 2030 ao redor de 110% do PIB. Se nós tivermos aí a dinâmica que estávamos anteriormente ali sendo seguida pelo Ministério da Economia, com o grupo que está lá, que estava tentando corrigir essa trajetória ruim da dívida pública, do déficit também, a gente começa a ter uma trajetória de queda, mas se não, é uma trajetória explosiva. Isso é ruim para todo o Brasil. Então, eu volto a insistir, eu acho que, Baiocchi, nesse momento, e eu entendo quando você me fala assim, olha, a gente vai ter desemprego, a gente vai ter, como é que aquele comerciante vai se manter? E é por isso que eu acho que o canal de crédito precisa ser melhorado. Eu tenho enfatizado isso com os meus colegas do Ministério da Economia, com todos eles eu converso a mesma coisa. O canal de crédito para pequenas e médias empresas está bloqueado, a gente precisa desbloquear. E se o governo tiver que gastar com isso, que gaste, porque é um gasto que vai deixar aquela empresa pelo menos no canudinho, sem morrer, né? O que a gente precisa garantir é que ela fique no canudinho. Agora, de fato, ao abrir a economia, as experiências internacionais não têm sido tão boas assim. Então, esse abrir e fechar, o que acaba, a gente acha que ele vai melhorar a vida daquele empresário que está supostamente abrindo. No fundo, a recessão vai ser mais longa e mais profunda. Foi, inclusive, agora a revisão dada pelo Banco Mundial dos números para o Brasil. Então, obviamente que ninguém sabe, ninguém tem uma receita de bolo, porque nunca ninguém fez esse bolo antes, né? Mas todos os estudos científicos estão nessa direção. Então, a gente está estudando, voltando à sua pergunta, Anderson, a gente está estudando algumas medidas, sim. O que a gente pode fazer, aliás, em conjunto até, conversando com o setor empresarial, escutando, entendendo as angústias, entendendo, ver como que a gente pode endereçar. O próprio governo de Goiás, mesmo com essa capacidade de poder ajudar a sociedade extremamente baixa, porque além da gente não emitir moeda e não emitir dívida, a gente estava numa situação muito debilitada antes de entrar na crise, então nosso espaço fiscal já era pequeno, mas mesmo assim a gente está endereçando alguns recursos para turismo, juntamente com a Goiás Fomento e a Goiás Turismo, a gente está tentando aumentar o parcelamento dos financiamentos, ou então suspender o parcelamento de quem deve ao Estado. Fizemos algumas medidas tributárias, como IPVA, ICMS, que para o Simples Nacional, que a gente estendeu também o prazo para agosto. Ou seja, a gente está fazendo algumas medidas na medida do que a gente pode, porque a gente precisa pagar as nossas despesas obrigatórias, já lembrando que a gente tem a nossa dívida suspensa. Então, a gente precisa pagar o servidor. É a despesa obrigatória mais importante que a gente tem e que a gente quer honrar com ela, né, dado todo esse trauma que a gente tem vivido aí desde o ano de 2018. Secretária, então, assim, observando aqui a atenção com que o setor do comércio ouviu a colocação da senhora aqui agora, eu queria acionar o presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, e colocar para ele, diante do que a secretária disse, de posicionamentos, do encolhimento, por exemplo, de 30% do ICMS recolhido pelo comércio em abril, de uma demissão prevista, segundo o Sindicato dos Empregados no estado de Goiás, em torno de 250 mil pessoas,
se essa economia for capitaneada, se é possível retomar esses números, né, deixar esses números ruins para trás. E tem uma colocação aqui do empresário Florencio Rezende, que ele comenta que em Goiânia, ele acha que a prefeitura está sendo omissa com relação ao comércio, enquanto a Aparecida de Goiânia fez uma flexibilização mais planejada e inteligente, em Goiânia não. Vamos juntar esse apoio fiscal que o Estado diz que tenta fazer, apesar das limitações, dessas dificuldades com relação às prefeituras e desses números, né, que são negativos nesse primeiro momento. Como que o comércio pode juntar tudo isso para buscar uma participação de todos numa retomada, presidente? Anderson, primeiramente, eu queria assim, só deixar para a reflexão de todos nós que estamos aqui, que estão participando, ou como ouvinte, caso você fique 3 meses sem nenhuma renda, qual era o seu sentimento hoje? Então, é isso que o empresário e os seus empregados estão vivendo. É de penúria, e a ansiedade que a secretária colocou, eu acho pouco, é desespero. Não é ansiedade, é fome, é desespero. Mas eu quero aproveitar a pergunta do Florencio para falar de Aparecida, porque falar de gestão. O que eu entendo é que aquela parada, aquele isolamento que foi feito, foi necessário. Mas agora não estão sabendo voltar. É o momento de voltar à economia. A economia como está só vai piorar a situação. O Dr. Luiz Haas fez um comentário aqui na nossa live falando que os hospitais estão quebrando. Estão quebrando porque não pode atender nada eletivo. Hoje os hospitais, eu peguei os dados lá dentro da Unimed, tem 1.342 leitos, somente 243 ocupados. Tem 414 UTIs, somente 146 ocupadas. Os hospitais estão quebrando também. Amanhã os hospitais fecham, o setor público não dá conta de atender. O que vai acontecer? Vai virar o caos. Se hoje se preocupa em não abrir porque o serviço público não atende, vai romper essa situação. Não é agora, não, é daqui a alguns meses, daqui a 6 meses, mas vai romper se não tiver inteligência na gestão do processo. Aí, a hora que eu falo em inteligência, o Florencio citou a Aparecida. A Aparecida de Goiânia tem hoje 123 leitos e está indo para 160 leitos, numa população de 578 mil habitantes. Um leito para cada 3.547 pessoas. Em Goiânia, nós temos, eu estou pegando o dado aqui no outro computador do lado, Goiânia tem hoje 104 leitos disponíveis, com 1.516.000 habitantes, um para cada 12.530. Não tem jeito de Goiânia abrir nunca. Goiânia nunca vai conseguir abrir seu comércio porque está tudo acima de 80% ocupação. A situação é de gestão. Nós precisamos pensar como vamos oferecer leitos que comportem uma situação de um crescimento da epidemia, um crescimento de contaminação. O Brasil hoje é o 19º colocado por mortes por 1 milhão de habitantes. É porque pega números absolutos, o Brasil é um país de 220 milhões de habitantes. Em contaminados é o 32º. Então, nós temos situação de controle. E Estado de Goiás, em Goiânia, está muito superior a isso e pode trabalhar essa abertura. O que nós temos que buscar, Anderson, sem sombra de dúvida, é pensar que só tem um empregador nesse país, só tem um gerador de riqueza nesse país, só tem um pagador de tributo nesse país. Chama iniciativa privada. São as empresas. Se nós continuarmos a deixar esse gerador de emprego, tributos e renda morrerão todos de inanição. O Estado, por falta de arrecadação suficiente, o servidor público, que hoje está muito acomodado, ficar em casa porque tem a garantia do recebimento por enquanto, e nós todos passaremos por um problema de questão de saúde pública, porque não terá um hospital particular aberto. O doutor Luiz Haas muito bem colocou aqui, eles estão quebrando também. O setor público não dará conta de atender e nós não teremos condição de uma reação, porque a reação demora. Abrir uma empresa, demora gerar consumidor, gerar cliente. É um círculo virtuoso. Quando se circula dinheiro, todo mundo ganha, porque há produção, há consumo, há tributo. Nós estamos no círculo inverso, vicioso.
menos produção, menos emprego, menos tributo. E a hora que esse círculo rodar ao contrário, para parar ele, para voltar a rodar com virtude, vai demorar muito. Então, eu sempre reforço que nós temos muita preocupação com como está acontecendo. E o número de óbitos no Brasil em 2020, mesmo com essa pandemia, não é maior que o número de óbitos em 2019. Ou seja, nós estamos sob o mesmo controle, os mesmos números do passado. Vamos trabalhar com inteligência. O setor empresarial é muito responsável em defender vidas. Presidente, eu vou fazer o seguinte, então eu vou jogar aqui na nossa conversa o Arthur Bernardo, eu vou pedir para o Arthur uma luz nesse processo todo, que é uma luz de orientar as pessoas. É porque as pesquisas nos ajudam. E o Cantar Ibope tinha feito um levantamento de um acréscimo de 243% em pagamentos online durante esse processo da pandemia, né? E a educação virtual, por exemplo, foi um segmento que cresceu 28%. Então, são alguns parâmetros, Arthur, que podem ajudar aí essa iniciativa privada com relação à busca de uma saída nesse momento, com essas dificuldades todas que a gente viu aí? Com certeza, Anderson. E objetivamente responder que sim, mas já volto para essa questão. Quero me permitir rapidamente essa questão de comportamento em meio ao momento, em meio à pandemia, que mexeu também e trouxe taxas de variação positivas muito importantes no consumo dos meios de comunicação. Então, nós tivemos o crescimento de cerca de 1h20 no tempo médio do indivíduo consumindo TV. O que já era perto de 6h30, chegou para próximo de 8 horas por dia. Então, imagine que 1/3 de um dia, o indivíduo, em média, está destinando a consumir TV. E mais importante, e até ao encontro da tua atividade, Anderson, que o gênero jornalismo, nos primeiros meses da pandemia, tiveram um crescimento importante, porque o consumidor reconheceu nele a credibilidade, a confiança de obter informação precisa sobre toda a epidemia. Então, as taxas de crescimento são muito importantes. E numa rede social, como é o caso do Twitter, no Topic Trends, você tem que jornalismo, que convivia na 5ª posição, chegou lá na 2ª e na 1ª, dos mais comentados. Então, aí para a tua pergunta propriamente, obviamente que uma taxa de 200 e tantos %, é uma taxa expressiva, que parte de uma base baixa, é verdade, mas que a necessidade, a mudança de comportamento levou a uma utilização mais intensa. Na esteira disso vem o pedido de comida em site específico. Você faz o pagamento eletrônico com o restaurante fechado, cresceu a entrega da comida e cresceu a forma de pagamento. E a aula virtual, claro, também ganhando mais importância e sendo uma solução, um paliativo num primeiro momento, para que as escolas conseguissem ministrar algum conteúdo, né? A despeito da reclamação de todos os pais. Mas são números expressivos, a Cantar Ibope Mídia detectou isso nos nossos estudos, né? Eu só fiz questão de abrir o parênteses para que a gente tenha uma ideia também do que aconteceu com os meios de comunicação, sobretudo os chamados consolidados, repito, TV, jornal e rádio. Bom, então a gente percebe aí, né, pelo que o Arthur disse, que quem estava consolidado conseguiu segurar um pouco mais. Talvez seja essa mensagem, né, de ir se consolidando, né, como o presidente do Comércio disse. É preciso que todo mundo se segure, tenha segurança para se consolidar e conseguir se manter e se sustentar nesse processo. Aí, secretária, eu queria deixar uma colocação para a senhora aqui com relação ao seguinte, né? Em meio a essa crise, tem condições da gente pensar agora a longo prazo, né? A gente sabe que os gastos com a epidemia comprometeram a capacidade de investimento do Estado em grandes obras, infraestrutura, grandes investimentos. Então, é possível pensar a longo prazo e houve alteração nas prioridades do Estado daqui para frente, até para que todo mundo que esteja nos acompanhando aí possa ter esse norte de saber como que o Estado de Goiás vai fazer? Bom, essa pergunta foi muito oportuna e agradeço por ela,
porque me dá a oportunidade de colocar que, do ponto de vista das reformas estruturais, a gente vai seguir com tudo. Ou seja, temos agora um problema conjuntural, que é um problema gravíssimo, como bem colocado aqui pelo Baiocchi, pelo Arthur, mas a gente tem que ir adiante com as reformas estruturais, porque em algum momento vai ter a vacina, vai acabar a pandemia e a gente precisa... Aí a gente vai ter um novo do novo normal, né? Pegando a sua primeira pergunta, o novo normal. Então, a gente tem um novo normal nesse período em que um pouco dessa confusão de que fica em casa, não pode sair, por que a gente pode ir a alguns lugares e não a outros. Então, você tem toda essa discussão, esses questionamentos naturais, né? Agora, a gente tem que pensar que uma hora isso vai acabar e como é que a gente vai voltar aí essa nova normalidade, né? Botar o novo do novo, né? E aí é que é a minha preocupação e por isso que a gente não pode frear com as reformas estruturantes. Nem o governo federal e nem o governo estadual, no caso de Goiás. Então, do ponto de vista do governo federal, é sumamente importante, principalmente agora que a gente vai ter um elevado gasto público com essa questão da pandemia, justamente para minimizar os efeitos que o Baiocchi está bem colocando, ou seja, minimizar o efeito do desemprego, minimizar o efeito do empresário que precisa sobreviver e precisa ter algum dinheiro para poder comer e para não passar fome. E é isso que o governo, a União está endereçando com diversos programas, não só com auxílio emergencial de R$600, e que vai, inclusive, colocar por mais 2 meses aí. Eu imagino até que daqui a 2 meses a gente vai escutar que ele vai ficar até o final do ano. Mas a gente precisa ter medidas estruturais como reforma tributária, reforma administrativa. Tem aí PECs importantes para serem aprovadas, que é a PEC 186, 187, 188. Então, a gente tem uma série de coisas que a União já devia estar agora já voltando a endereçar esses assuntos. E nós, aqui no estado de Goiás, também temos o dever de casa. Nós temos ainda um estado muito inflado. O nosso estado ainda, infelizmente, tem as despesas muito maior do que as receitas. E isso precisa ser endereçado. E isso é endereçado por mim todos os dias ali, com alguns planos. Então, agora, por exemplo, estamos ali com um contrato com o BNDES, já com uma parceria com o BNDES, para ver de que forma podemos diminuir o tamanho do estado. Como é que a gente vai fazer com as diversas autarquias, diversas fundações, diversas... O que a gente tem que fazer, quais são os programas que tem ali, de fato, que são efetivos para a sociedade. Então, estamos fazendo avaliações de políticas públicas, né? Se tem uma política pública que ela não está trazendo retorno para a sociedade, a gente precisa melhorar essa política pública, porque o dinheiro é meu, é seu e é seu também ali que está nos ouvindo, né? É nosso dinheiro que está sendo gasto nesses programas e, por isso, a gente tem que gastar cada centavo de forma muito otimizada. Então, lemas que eu tenho na secretaria é transparência ativa. Não sei se vocês já têm o nosso aplicativo dentro do celular de vocês, mas eu agora estou dando à sociedade a informação diária da nossa receita tributária, diária, coisa que nunca houve no estado de Goiás, é uma transparência ativa. Eu estou botando boletins, o boletim fiscal, que está ali, todos os boletins oficiais, eu vou botar no aplicativo, a gente só vai melhorar esse aplicativo, que inclusive tem o nosso ali, aquele velho de olho na bomba, né? A gente também tem ali, que é o Abasteça Mais, né? Com os dados das notas fiscais eletrônicas. Então, a gente está dando, agora, com o novo programa de incentivo fiscal Pro Goiás, que é muito menos burocrático. Então, nós temos 3 lemas dentro da secretaria: transparência ativa, desburocratização e servir ao público da melhor maneira possível, não se servir do público. A gente essa direção. O que eu quero, Baiocchi, é, de fato, poder tirar as pedras do caminho do setor privado. Eu não quero nunca que o empresário tenha que ficar indo lá à secretaria para beijar a mão do secretário A, B ou C. Não tem que fazer nada disso. O empresário tem que ficar no seu escritório produzindo, gerando renda e emprego.
Infelizmente, a gente está num momento ruim, a gente está num momento conjunturalmente débil, não só para Goiás, para o Brasil todo, para o mundo todo, mas se Deus quiser, a gente vai sair. É esse o objetivo que a gente tem que perquirir. É esse o objetivo. A gente quer um Goiás que realmente tenha um espaço fiscal, Anderson, diferentemente do setor privado, que tem um espaço fiscal, quando ele tem assim, receita menos despesa, você tem um lucro, esse lucro é dividido entre os seus acionistas, legal. No setor público não é assim. Quando a gente fala de espaço fiscal, quando a gente fala que a gente precisa ter receita acima de despesa, quando a gente fala que a gente precisa ter fazer um ajuste fiscal, não é para fazer um ajuste fiscal em si mesmo, isso não é um fim em si mesmo, isso é um meio para poder criar uma brecha, para poder pegar o dinheiro e poder investir na população, em 7 milhões de habitantes. É isso que a gente quer, poder fazer boas políticas públicas. E por isso que a gente precisa da margem fiscal e por isso que a gente precisa continuar as nossas reformas estruturantes, pegando o gancho do que você me perguntou no começo. Tá certo, secretária. Bom, a gente está caminhando para o final, né? Estão sendo as respostas, as últimas respostas, depois as considerações dos senhores. E como a gente aqui, nesse nosso encontro, nesse nosso webinar, a gente está buscando achar esses caminhos, esses futuros, a secretária colocou aí qual vai ser o trabalho do Estado de Goiás daqui para frente. Eu acho que deixou muito claro para todos nós como será a condução, como essa condução vai ser feita, inclusive uma condução com transparência. Na busca ainda desse futuro, eu chamo aqui o Marcelo Paiotto, presidente da FEComércio, para que ele também coloque isso para os nossos participantes. Presidente, é o seguinte, quais as tendências daqui para frente, qual é essa relação, essas mudanças no padrão de consumo que o setor pode começar a pensar, que a FEComércio já levantou, já estudou, para que vocês possam agora direcionar quem está nos acompanhando e todo mundo aí que tem essas perspectivas e que quer tocar para frente. Anderson, primeiramente fazer justiça aqui à nossa secretária da Economia, doutora Cristiane. Realmente ela é uma grande habilidosa negociadora. Conseguimos, depois de um ano, né, secretária, de negociações, trazer o ProGoiás, que é um avanço. Nós temos que reconhecer dela uma grande administradora e uma gestora habilitada para tal. E a respeito ao novo negócio, né, o novo momento que nós estamos vivendo, com certeza os negócios virtuais vieram para ficar. Home office é uma realidade que a gente ouvia falar, mas não tinha coragem de testar. Hoje nós aplicamos e estamos vivendo isso. As vendas por e-commerce, as empresas que estavam engateando tiveram que aprender a correr em 1 mês, 2 meses. E aquelas que já tinham uma experiência maior são as que estão sobrevivendo com mais facilidade nesse momento de pandemia. Sem dúvida nenhuma, os mercados encolherão. Sem dúvida nenhuma, tirando alimentos e saúde, farmácias e supermercados, vamos ser mais objetivos como um segmento, todos os outros segmentos deverão diminuir de tamanho, porque a experiência do consumidor com a compra virtual, a compra pelo e-commerce na internet, aprimorou e ele deve continuar comprando assim. Então, muito provavelmente, as estruturas físicas, as lojas, né, de porta para rua, dentro de shopping, muito provavelmente elas diminuirão de tamanho ou diminuirão também de quantidade. E esse novo momento, nós teremos que aprender a conviver com essa situação de trabalhar muito mais no mundo virtual, onde nós consigamos alcançar os nossos clientes. Os meios de comunicação vão ter que se adaptar, né, que são vocês também, porque vocês serão uma ferramenta para nós falarmos que estamos vivos vendendo, mas nós encontraremos dentro desse mundo virtual, que é o que nós estamos agora. Nós estamos aqui debatendo um assunto através de vocês no mundo virtual. E assim caminhará o futuro, né, da humanidade. Caminharemos o comércio, serviço, turismo, muito mais para esse mundo virtual. E o que nós buscaremos cada vez mais é o treinamento do empresário neste mundo. Então, se algo há que a Federação do Comércio, com com os seus segmentos, que é SESC, SENAC e todos os sindicatos, nós iremos investir muito, é a experiência de administrar os nossos negócios cada vez mais focado no mundo virtual. É uma realidade que veio para ficar. Nós não temos como retroagir isso. O que nós só precisamos é voltar a funcionar. Tá certo.
Boas explicações aí, um bom caminho, presidente. Eu acho que foi interessantíssimo aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Como diria a canção do Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade, a passos de tecnologia muito rápido. Eu quero chamar o Arthur Bernardo aqui, então, para falar o seguinte. Arthur, conta para a gente, quem não se adaptou a esse e-commerce, esse mundo tecnológico, ainda dá tempo de fazer venda virtual, dá tempo ainda de aprender a ter um comércio virtual, dá tempo de aprender a viver com home office, dá ainda, Arthur? Ajuda a gente. Temos tempo sim. É uma questão de adaptação e, óbvio, passa muito pela capacidade de investimento das empresas nesse momento, né? Porque é um pouco da analogia do agricultor, do fazendeiro, que investe na entre-safra para poder colher lá na frente. Então, também tem esse aspecto que vai exigir uma capacidade de investimento, mas ainda há tempo. E um momento como esse nos forçou, nos obrigou a um comportamento de venda e compra absolutamente digital, virtual, né? A gente quer muito voltar a visitar o ponto de venda, e aí, Marcelo, sem distanciamento, né? É isso que a gente quer, tá certo? E sem isolamento, seja vertical ou não, é isso que a gente quer. Preocupação da secretária, muito importante, quando ela fez o desenho do V, de uma economia que cai e logo retoma, e a preocupação de flexibilizar, os economistas explicam com o desenho do W, que nós vamos ficar caindo, voltando, caindo e voltando. É isso que a gente tem que tomar este cuidado. Ou pior, o desenho do U. Caio aqui e me arrasto com a economia por um tempo maior, né? Mas eu diria o seguinte, eu espero poder mostrar para vocês que há um sol no horizonte. E é nisso que eu acredito. Ok, Anderson? Olha, eu vou inclusive agradecê-lo agora, Arthur, porque ao nos mostrar esse sol, esse pôr do sol maravilhoso, e o nascer do sol maravilhoso, e aqui no Cerrado, então, ele é excepcional. Talvez seja essa a mensagem que a gente queira agora no encerramento, nas considerações finais de todos vocês, né? O sol vai se pondo, quem está nos acompanhando está vendo com certeza esse belo pôr do sol, e a gente sabe que escurece, mas depois vai clarear novamente, e nesse meio tempo a gente pode pensar muito para encontrar essa clareza e esse belo nascer, talvez novamente. Secretária Cristiane Schmidt, secretária da Economia do Estado de Goiás, nessas suas considerações finais, é possível que a gente, então, caminhe buscando, talvez agora um pouco na escuridão, mas que esse nascer e que essa beleza da natureza também chegue até nós e atinja os nossos corações? Bom, primeiramente, eu acho que se teve alguma coisa que veio, que eu acho que deve ficar nesse novo normal, né? Depois desse novo normal que estamos passando agora, é a questão da solidariedade, né? E a questão de que unidos vamos mais longe. Mas não é essa frase que parece uma frase feita e que não diz nada. Não, é de fato... eu acho que para a gente poder sair dessa pandemia, dessa crise, ter a retomada, se o setor privado não estiver junto com o setor público, Baioc, a gente vai estar sentado outras várias vezes para poder tentarmos juntos identificarmos quais são as maneiras da gente poder sair disso aí em prol de Goiás, né? E assim mesmo, eu acho que nesses 2 últimos meses, e esse mês não vai ser diferente, por conta da queda da arrecadação, todos os poderes se uniram para poder conjuntamente fazerem uma redução de 20% no seu custeio. Provavelmente esse mês vai ter que ser feito o mesmo que a gente conseguiu fazer nos 2 últimos meses. E repara, foi uma união dos poderes não antes vista no estado de Goiás e que assim aconteceu. Então, não tenho dúvida que a gente vai se unir, Baioc, o setor privado e o setor público, para a gente encontrar saídas aí, junto com os demais poderes também, porque nós todos aqui estamos trabalhando em prol de Goiás, né? Claro, cada um com a sua função aí, objetivo, o empresário quer ter o lucro, mas o setor público quer o bem-estar, né, do goiano. E você quer ter o lucro, mas quer ter o lucro porque você emprega, você gera renda, você gera riqueza. Então, o setor privado é fundamental nessa retomada, não tenho sombra de dúvida, eu acho que vai ser pelo setor privado que a gente vai retomar e cabe ao setor público tentar viabilizar essa saída. Então, eu quero
dar as mãos para o setor privado para que a gente possa sair junto, e essa aí são as minhas frases finais. Aí eu quero agradecer muito o convite, me coloco à disposição sempre, viu, Anderson, para inclusive ser chamada novamente no Bom Dia Brasil, que há muito tempo eu não vou. Tá bom? Um grande abraço a todos. Assim que o estúdio estiver liberado, com certeza a senhora será uma das nossas primeiras convidadas e teremos no Bom Dia o maior prazer em falar sobre isso, porque vamos sair juntos também. Marcelo Baiocchi, presidente da FEComércio, com nossa consideração final. Bom, só tem uma saída, é buscar a saída. Nós não temos outro caminho, né? Nós precisamos achar esse retorno. Já passou da hora, na minha ótica, de liberar o funcionamento, até porque o comércio informal está funcionando normalmente. Eu convido qualquer um dos senhores a dar uma volta na 44 agora, depois das 18, quando para toda a fiscalização. O comércio nas calçadas está muito mais forte do que o comércio quando acontecia dentro das lojas. E aí eu falo, secretária, está perdendo a arrecadação porque nada parou. E assim, toda a cidade. E o que ocorre? Né? Nesses 90 dias, o comércio nunca abriu. Turismo parou completamente. Serviços está mais ou menos com muita restrição. Por que nós estamos levando a conta e a culpa dessa pandemia? Não, a curva não achatou. Não, os casos aumentaram. Não pode abrir, não pode abrir. Não pode abrir quem nunca abriu. Nós precisamos voltar a funcionar porque talvez nós sejamos um instrumento de controle disso. Porque a hora que o comércio da 44 estiver aberto, não terá ambulantes circulando de qualquer forma lá, vai ter controle. A hora que o shopping estiver aberto, não vai ter pessoas circulando em locais que não pode, vai poder frequentar o shopping com toda a exigência que um shopping vai ter que cumprir. Então, eu volto a insistir que a gente precisa achar a solução, nós precisamos escrever aliás, nós já entregamos todos os nossos protocolos. Para shopping é mais de 24 protocolos de segurança. O que nós precisamos é pôr em prática. E assim, para finalizar, eu quero deixar claro que nós defendemos a vida. Nós não defendemos lucro. Nós estamos aqui, quando defende a reabertura, é porque nós sabemos que vidas irão se perder em virtude do não retorno do comércio, serviço e turismo. Porque pessoas estão se matando, estão entrando em depressão, aumentou em 25% a venda de remédio tarja preta, 20% dos procedimentos de câncer não estão sendo feitos, há uma estimativa que 40 mil pessoas morrerão de câncer a mais este ano, e muitas pessoas não estão tendo procedimento eletivo, como está colocado aqui por um dono de hospital, que os hospitais estão às moscas. Nós precisamos nos unir. O município de Goiânia tem 90 milhões em caixa, que recebeu do governo federal e transferiu de outras contas, para poder aplicar na saúde, e fica oferecendo em Goiânia 104 leitos. Goiânia nunca poderá conviver com a doença com 104 leitos, nós precisaríamos de 500. Então, assim, é um momento de muita união, secretária. Eu sei que a senhora é uma pessoa competente, tem uma voz forte, que nós contaremos com a senhora, contamos com a mídia também, Breno. Nós precisamos deixar em casa quem é grupo de risco. Nós precisamos trabalhar com isolamento e segurança. É isso que nós precisamos de vocês da grande mídia. Vamos focar no isolamento, vamos focar na segurança. Nós precisamos entender que se o comércio quebrar, se os empresários quebrar, quebra o Estado, quebra a grande mídia, quebramos todos. Abraço de afogado, nós todos morreremos. Não podemos caminhar nesse sentido. Vamos abraçar para nos salvar. É a hora da mídia defender, é a hora da secretária defender junto ao governador, defender para que todos voltem a trabalhar e produzir para podermos ter uma saída mais rápida deste problema. Quero agradecer demais a oportunidade de estarmos aqui. Para mim é uma honra poder estar no Grupo Jaime Câmara, poder rever aqui o Breno, de quem eu já tenho uma longa data de conhecimento, o Anderson Passieri, esse grande jornalista, a nossa secretária, posso afirmar com toda certeza, a mais competente secretária do Brasil e talvez, sem dúvida nenhuma, das mais belas. Então, nós temos esse orgulho de ter essa secretária que veio do Rio a brilhantar com sua capacidade. E, Arthur, prazer em conhecê-lo. Em breve nos encontraremos. Mesmo com todos, cuidado, põe uma máscara, a gente pode encontrar. Será um prazer. Será um prazer. O Goiânia está de portas abertas para você aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que participaram conosco até agora.
Obrigado, Marcelo Vaiol, presidente da FEComércio. Concordo plenamente. A secretária que está desde as 6 horas da manhã trabalhando, ainda mantém toda essa beleza para que a gente possa também ouvir as suas palavras e apreciar também todo esse conjunto que a gente tem aqui agora para que esse momento seja um momento de crescimento para a gente. Arthur Bernardo, o sol, com certeza, onde você está, já está dando tchau. A gente tem a noite pela frente, mas as estrelas podem trazer um pouquinho de esperança para que a gente encontre o nosso norte, Arthur? Claro, eu ainda consigo ver o ocaso no horizonte, ele não se pôs por completo. Mas, antes de qualquer coisa, mais uma vez, agradecer ao convite, agradecer a todos do Grupo Jaime Câmara. Foi um prazer estar com os debatedores, Marcelo, secretária Cristiane e você na mediação, Anderson. Seguiremos à disposição. Como recado final, é que a contribuição que a gente pode dar, eu diria, para além da condição de indivíduo, de cidadão, como empresa, é a nossa inteligência conectada de informação, que será de grande utilidade para um processo de tomada de decisão nesse momento e nos próximos meses que virão. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. A gente vai caminhando para o nosso final. Te lembrando que assim que você sair da nossa webinar, você vai encontrar ali um questionário. São 3 perguntas rapidinhas. Participa com a gente, dê essa resposta, porque vai ser muito importante para que a gente possa também direcionar os nossos próximos eventos aqui, virtuais, a fim de que a gente busque junto, como disse o presidente, como disse a secretária, como disse o Arthur aí, de que forma a gente vai poder caminhar nesse processo. Então, tá aí essa colocação para que a gente possa, então, participar. Eu queria chamar aqui agora, então, para a conversa, o CEO do Grupo Jaime Câmara, para que também possa fazer, deu as boas-vindas, para que ele possa dar o nosso tchau, o nosso boa noite. Breno Machado, com você. Olha, muito obrigado pela participação de todos. Acho que os nossos painelistas, muito obrigado pelo excelente debate que nós tivemos. Eu acho que nossa missão, acima de tudo, é exatamente promover isso, colocar em discussão. O tema, de fato, é muito polêmico, né? E tem diferentes posições. Acho que o mais importante é termos essa consciência de que estamos literalmente todos defendendo a mesma coisa, né? Todos querendo sair dessa pandemia da melhor forma e o mais rápido possível, né? Então, acho que tem, embora tenha em alguns pontos um certo antagonismo nos pontos de vista, mas eu acho que o mais importante é que todos estamos alinhados na mesma direção. Realmente é uma questão intelectualmente difícil de resolver, porque, como disse a secretária, essa é uma receita que nunca ninguém fez antes. Gostaria de fazer um comentário, em particular do grupo Jaime Câmara, que estamos exatamente no mesmo barco que vocês, viu, Marcelo? Agradeço aí o Arthur pelos comentários. De fato, a nossa audiência nunca esteve tão alto, o jornalismo nunca esteve em tanta evidência, mas o fato é que isso não nos ajuda a pagar o salário do Anderson e da turma toda, porque a receita nossa, na verdade, vem da turma da FEComércio e dos outros anunciantes, né? Então, nós temos um papel aí meio, uma certa dicotomia, porque a gente vive a dor como empresários dessa crise que estamos vivendo, e ao mesmo tempo, por estarmos tão próximos e tão inerentemente envolvidos na cobertura dos aspectos sanitários dessa pandemia e testemunhando diariamente a dor das famílias e tudo. Então, a gente também às vezes se indaga de como deve ser essa saída para também não ser um U ou um W muito extenso, né? Lembrando que você simplesmente liberar a oferta não resolve, você tem que trazer junto a demanda. Então, esse entendimento, esse conhecimento que a Cantar Ibope tem para nos ajudar a interpretar como vai ser esse novo hábito desse consumidor. Será que se abrir a loja, ele vai imediatamente? Como que a gente tem que fazer para azeitar essa relação oferta-demanda novamente, de uma forma mais eficiente? E uma mensagem que eu gostaria de deixar assim, da nossa parte é que achamos que a pandemia e essa crise muito aguda que estamos passando, ela não deixa de ser uma oportunidade ou um gatilho para nós implementarmos
melhorias operacionais para ganho de eficiência, ou uma nova abordagem de mercado, que nós sempre pensamos um pouquinho, mas sempre tivemos um pouco de receio de implementar. Eu acho que a pandemia ela acaba sendo uma boa desculpa, um bom gatilho para sermos mais corajosos e colocarmos em prática as coisas para tentar alavancar o nosso negócio. Novamente, é uma discussão muito difícil e eu acho que o importante é que nós mantenhamos esse diálogo, esse debate sempre aberto e que todas as partes envolvidas tenham, acima de tudo, muita empatia para entender o que o outro está passando, o que o outro está falando, para reavaliar a sua abordagem, os seus conceitos sobre como endereçar essa questão tão difícil, né? Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos pela presença, em especial aos nossos painelistas, e espero que nos encontremos aí em breve novamente. Obrigado, Anderson. Obrigado, Breno, pelas palavras e também agradeço muito a participação da secretária da Economia, Cristiane Schmidt, presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, diretor do Instituto Cantar Ibope, Arthur Bernardo. Muitíssimo obrigado. A gente termina de uma maneira de muito agradecimento, muita gratidão mesmo, esse primeiro webinar do Grupo Jaime Câmara. Eu queria terminar com a nossa querida poetisa Cora Coralina, que diz assim: recria a tua vida, sempre, sempre, remova pedras, plante roseiras, faz doce, recomeça. A gente vai recomeçar sim. Muito obrigado a todos, um excelente fim de noite e um excelente feriado a todos. A gente se encontra até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Até logo. Gostei do seu rebate. Muito bom.